A fé é uma força que move montanhas e transforma vidas. Mas você já parou para pensar no que realmente significa ter uma fé inabalável? É mais do que acreditar em algo superior. É viver de acordo com essa crença, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Neste vídeo, vou revelar como a fé pode nos transformar em indivíduos destemidos, prontos para enfrentar qualquer adversidade. Baseado no poder do Espírito Santo, esse tipo de fé nos capacita a não apenas sobreviver, mas a prosperar em meio às tempestades da vida. O chamado para uma fé inabalável não é para os fracos de coração. É um desafio que requer coragem, entrega e total confiança em Deus. A Bíblia nos oferece inúmeras histórias que mostram como a fé pode transformar vidas. Desde os profetas do Antigo Testamento até os apóstolos da igreja primitiva, vemos exemplos de pessoas comuns que, pelo poder da fé, realizaram feitos extraordinários. Mas o que torna essa fé tão especial? Não é a ausência de dúvidas ou medos, mas a escolha de permanecer firme, mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis. Quando confiamos verdadeiramente em Deus, Ele nos dá a ousadia necessária para seguir em frente. Prepare-se para uma jornada de reflexão e transformação. Ao longo deste vídeo, revelaremos os segredos para cultivar uma fé inabalável, utilizando exemplos bíblicos, princípios práticos e a inspiração do Espírito Santo. Este é o momento de descobrir a força que Deus colocou dentro de você e de aprender a usá-la para impactar sua vida e o mundo ao seu redor. A história de Pedro é uma das mais inspiradoras do Novo Testamento, uma verdadeira metamorfose espiritual. Pedro, antes da crucificação de Cristo, era um homem dominado pelo medo. Ele negou conhecer Jesus 3 vezes, temendo por sua vida. No entanto, algo extraordinário aconteceu no dia de Pentecostes. Ele foi preenchido pelo Espírito Santo. Esse evento transformou completamente seu caráter. De alguém inseguro e vacilante, Pedro se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva, conhecido por sua coragem inabalável ao proclamar o Evangelho. O relato em Atos 2:41 destaca um momento crucial dessa transformação. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, prega para uma multidão e 3.000 pessoas se rendem à fé em Cristo. Como isso é possível? A resposta está no poder do Espírito Santo, que não apenas fortalece, mas também guia e inspira. Essa mesma força está disponível para cada um de nós, permitindo-nos superar nossos medos e fraquezas. Pedro é um exemplo vivo de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Sua transformação nos lembra que todos podemos mudar. Não importa quão fracos ou indignos nos sentimos, o Espírito Santo pode nos dar a coragem necessária para cumprir nosso propósito. Assim como Pedro, somos chamados a deixar o medo para trás e a viver com ousadia. A pergunta é: estamos prontos para aceitar essa transformação? A verdadeira ousadia não nasce de nossa força ou coragem pessoal, mas do poder do Espírito Santo em nós. Muitos acreditam que a ousadia vem de nossa autoconfiança ou experiência, mas a Bíblia nos ensina que ela é um dom divino. Sem o Espírito Santo, somos limitados por nossos medos, inseguranças e dúvidas. Contudo, quando permitimos que Ele nos guie, experimentamos uma transformação que nos capacita a enfrentar qualquer desafio com firmeza e confiança. Atos 4:31 revela um exemplo poderoso disso. Após enfrentarem ameaças e perseguições, os discípulos oraram a Deus pedindo coragem. O lugar onde estavam reunidos foi abalado, e eles foram cheios do Espírito Santo, saindo dali para proclamar a palavra de Deus com ainda mais ousadia. Esse evento não foi uma demonstração de força humana, mas uma prova de que a coragem verdadeira vem de uma conexão profunda com o Espírito Santo.
A ousadia que ele nos dá não é baseada em circunstâncias externas, mas na certeza de que Deus está conosco. Essa ousadia está disponível para todos que desejam recebê-la. Quando colocamos nossa confiança em Deus e permitimos que Ele nos preencha com seu Espírito, nos tornamos imparáveis. Isso não significa ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Afinal, a verdadeira ousadia não é a ausência de medo, mas a vitória sobre ele. A igreja primitiva é um testemunho vivo do que acontece quando pessoas comuns são cheias do Espírito Santo. Em Atos, vemos discípulos que antes estavam escondidos por medo das autoridades, transformarem-se em proclamadores destemidos do Evangelho. Eles enfrentaram prisões, ameaças e até a morte, mas nada os fez recuar. Sua coragem não vinha de sua força, mas da convicção inabalável de que Deus estava ao seu lado. Pedro e João, por exemplo, foram presos e ordenados a parar de pregar sobre Jesus. Sua resposta? Uma oração pedindo ainda mais ousadia para continuar a missão divina. Em vez de desistirem, eles se tornaram ainda mais determinados. Suas ações inspiraram outros crentes a permanecerem firmes, mesmo em face da perseguição. Esses exemplos mostram que a coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas a determinação de permanecer fiel, mesmo sob pressão. A igreja primitiva nos deixa um legado poderoso. Não importa quão grandes sejam os desafios, o Espírito Santo nos capacita a superá-los. Ao refletirmos sobre essas lições, somos desafiados a nos perguntar: estamos vivendo com a mesma coragem que os discípulos demonstraram? Se não, o que nos impede? A resposta pode estar na falta de conexão com o Espírito Santo, que é a fonte de toda coragem. O medo é uma das maiores armas do inimigo para nos paralisar e nos afastar do propósito de Deus. No entanto, a Bíblia é clara. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Isso significa que o medo não tem lugar na vida de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Ele nos equipa para enfrentar nossos medos de frente, substituindo a hesitação pela coragem. Considere a história de Davi enfrentando Golias. Ele era apenas um jovem pastor, sem armadura ou experiência em batalha, mas sua confiança não estava em suas habilidades, e sim no Deus que ele servia. Da mesma forma, o Espírito Santo nos lembra constantemente de quem somos em Cristo e do poder que temos por meio dele. Essa consciência é o que nos dá a força para avançar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Superar o medo não é apenas uma questão de força de vontade, é um ato de rendição. Quando entregamos nossos medos a Deus e permitimos que o Espírito Santo tome o controle, ele transforma nossas fraquezas em forças. Cada vez que confiamos nele, nosso medo perde poder e a ousadia começa a crescer dentro de nós. Este é o caminho para viver uma vida de fé inabalável. Uma das chaves para viver com ousadia e fé inabalável é compreender plenamente quem você é em Cristo. A Bíblia afirma que somos filhos de Deus, mais que vencedores e herdeiros das promessas celestiais. No entanto, muitas vezes deixamos as dúvidas e inseguranças definirem nossa identidade. Quando esquecemos quem somos, abrimos espaço para o medo e a incerteza. Mas ao entendermos que somos criados à imagem de Deus, cheios de seu Espírito, nossa confiança se renova. Provérbios 28:1 diz: o justo é ousado como um leão. Assim como o leão conhece sua força e caminha com autoridade, o cristão que entende sua identidade em Cristo não teme desafios. Ele sabe que Deus o fortalece e que nenhuma adversidade é maior que o poder que habita nele. Este conhecimento não é apenas teórico, mas prático. Ele transforma a maneira como enfrentamos dificuldades, nos dá a coragem para defender nossa fé e nos ajuda a viver com propósito.
Descobrir sua verdadeira identidade em Cristo é um processo que exige tempo e conexão com a palavra de Deus. Mas uma vez que você abraça quem realmente é, um filho amado, capacitado pelo Espírito Santo, sua confiança se torna inabalável. Você começa a viver não pelas suas forças, mas pela força de quem está dentro de você, e isso muda tudo. Davi enfrentou Golias, um gigante armado e experiente, com nada além de um estilingue, algumas pedras e uma fé inabalável. Muitos teriam recuado diante de tal ameaça, mas Davi não hesitou. Por quê? Porque ele sabia que não estava sozinho. Ele declarou com ousadia: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel 17:45. Essa é a essência de uma fé corajosa, confiar em Deus mais do que em suas próprias capacidades. A história de Davi nos ensina que a verdadeira força não vem de habilidades físicas, status ou recursos. Ela vem de um relacionamento profundo com Deus, baseado na confiança e na obediência. Davi sabia que Deus era fiel e que nenhuma força terrena poderia se igualar ao poder divino. Essa convicção lhe deu a coragem para enfrentar não apenas Golias, mas também as inúmeras batalhas que vieram depois em sua vida. Assim como Davi, enfrentamos gigantes diariamente, sejam eles medos, dúvidas ou desafios. No entanto, Deus nos chama a lutar com a mesma fé inabalável. Quando depositamos nossa confiança nele, descobrimos que nossos gigantes não são tão assustadores quanto parecem. Afinal, a vitória já foi garantida por aquele que nos fortalece. A verdadeira ousadia não é formada em tempos de paz e tranquilidade, mas no calor da adversidade. É nas dificuldades que nossa fé é testada e nossa coragem fortalecida. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram oposição, mas usaram esses momentos como oportunidades para crescer espiritualmente. A oposição não é um sinal de fracasso, mas uma confirmação de que estamos no caminho certo, avançando no propósito de Deus. Considere Pedro e João em Atos 4. Eles foram presos e ameaçados por pregarem sobre Jesus, mas em vez de recuar, oraram por ainda mais coragem. Deus respondeu sacudindo o lugar onde estavam e enchendo-os de um novo nível de ousadia. Esse momento não apenas fortaleceu sua fé, mas também inspirou outros a permanecerem firmes em meio à perseguição. A lição aqui é clara. A oposição é uma oportunidade para demonstrar o poder de Deus em nossas vidas. Quando enfrentamos adversidades, temos duas escolhas: recuar ou avançar. Avançar requer confiança de que Deus está no controle e que Ele usará nossos desafios para cumprir seu propósito. É nesse fogo da oposição que nossa fé é refinada e nossa ousadia forjada. Portanto, não tema a resistência. Veja-a como uma chance de crescer em Deus. A Bíblia é rica em histórias de coragem que continuam a nos inspirar até hoje. Daniel, por exemplo, recusou-se a parar de orar, mesmo quando isso significava enfrentar os leões. Esther arriscou sua vida ao se apresentar diante do rei para salvar seu povo, declarando: "Se eu perecer, pereci." Esther 4:16. E quem pode esquecer Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enfrentaram uma fornalha ardente por se recusarem a adorar ídolos, afirmando com ousadia: "Mesmo que Deus não nos salve, não serviremos aos seus deuses." Daniel 3:18. Esses exemplos não são meras histórias do passado. Eles são lembretes vivos de que a coragem é uma escolha diária. O que todos esses personagens têm em comum? Sua fé não estava em suas habilidades ou circunstâncias, mas no Deus que eles serviam. Eles sabiam que a obediência a Deus era mais importante que qualquer ameaça ou consequência terrena. Esses exemplos nos desafiam a perguntar: estamos dispostos a arriscar tudo por nossa fé? Em um mundo que frequentemente se opõe aos princípios cristãos,
Somos chamados a permanecer firmes, não importa o custo. Assim como Daniel, Esther e os amigos na fornalha, precisamos lembrar que Deus está conosco em cada desafio, pronto para nos sustentar e nos dar a vitória. A presença do Espírito Santo é a fonte de toda a força e coragem que precisamos. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo como nosso ajudador, guia e conselheiro. Em João 14, 16, 17, ele declarou: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. Essa promessa é um lembrete de que nunca estamos sozinhos. Em cada desafio, o Espírito Santo está conosco, fornecendo sabedoria, coragem e força. A ação do Espírito Santo em nossas vidas vai muito além de nos confortar. Ele nos capacita a realizar coisas que estão além de nossas capacidades humanas. Quando dependemos dele, encontramos a ousadia para pregar, amar, servir e até enfrentar perseguições. O Espírito Santo não apenas nos fortalece, mas também nos guia, garantindo que estejamos no centro da vontade de Deus. Para experimentar essa força, precisamos buscar ativamente a presença do Espírito Santo. Isso significa orar, meditar na palavra e viver em obediência a Deus. Quando estamos cheios do Espírito, somos transformados. Nossa visão se alinha com a de Deus, nossas ações refletem seu amor e nossa coragem se torna inabalável. O Espírito Santo é, sem dúvida, o maior presente que Jesus nos deu para viver uma vida de ousadia e propósito. Deus nos chama para uma vida de coragem e propósito, mas atender a esse chamado exige entrega total e fé inabalável. Não se trata apenas de superar medos, mas de viver com a convicção de que fomos criados para algo maior. Em Isaías 6:8, o profeta responde ao chamado de Deus com as palavras: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa disposição é um convite para abandonar a zona de conforto e abraçar o propósito divino, mesmo que isso signifique enfrentar riscos ou desafios. A coragem para atender ao chamado de Deus não vem de nós mesmos, mas da certeza de que Ele nos capacitará. Esther, ao interceder por seu povo, enfrentou a possibilidade de morte, mas escolheu confiar em Deus. Sua história é um lembrete poderoso de que nossa obediência pode trazer mudanças eternas. Da mesma forma, cada um de nós foi criado com um propósito único e é através de nossa fé que podemos cumpri-lo plenamente. O chamado para ser corajoso é também uma oportunidade para impactar vidas. Quando respondemos ao convite de Deus, Ele nos usa para transformar nosso entorno, trazendo esperança e salvação a outros. Este é o momento de dizer sim ao propósito de Deus, confiando que Ele guiará cada passo e proverá tudo o que for necessário para a jornada. Chegamos ao momento de decisão. A fé inabalável não é apenas um conceito, é uma escolha diária que transforma nossa forma de viver e enxergar o mundo. Quando escolhemos confiar em Deus e nos rendemos ao Espírito Santo, descobrimos uma força que supera qualquer adversidade. Como os heróis da fé mencionados, somos chamados a viver com ousadia, proclamando o Evangelho com coragem e convicção, independentemente das circunstâncias. Responder ao chamado de Deus é dizer sim a uma vida de propósito e impacto eterno. É reconhecer que, mesmo em nossas fraquezas, Deus é forte. Não importa os desafios que enfrentamos, Ele nos equipa e nos sustenta. Sua promessa é clara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Essa certeza nos dá confiança para enfrentar gigantes, caminhar pelo fogo e atravessar tempestades. Hoje, Deus está chamando você para dar um passo de fé. Este é o seu momento de viver com ousadia, abandonar o medo e confiar plenamente em Deus. Ao responder ao chamado, você não apenas mudará sua própria vida, mas também impactará aqueles ao seu redor.
O mundo precisa da sua coragem e o reino de Deus aguarda sua obediência. O que você escolherá? A resposta está em suas mãos.